Obrigado, bom dia, gente. Na verdade, quando surgiu essa ideia, eu tive há quantos dias? Umas 3 semanas, 4 atrás aqui, no curso de gestão, e foi quando o Álvaro, que estava lá era uma aula, né, do curso de gestão, ele, não sei porque que aquele dia ele estava especialmente sensibilizado, ele ficou um pouco impressionado com a quantidade de ferramenta, e que veio essa ideia aí, poxa, precisamos de compartilhar essas coisas e tal. Talvez algumas ele não conhecesse do que está aqui, mas eu acho o seguinte, eu tenho um material, quando ele me falou que era uma reunião de comissão temática, eu pensei que era uma mesa que ia sentar umas 6 pessoas na mesa, e a gente ia ficar discutindo nessa mesa. Aí depois, mas eu trouxe aquele material que estava lá comigo, porque aqui dá um pouco esse panorama. Então, certamente eu não posso fazer isso que está aqui, que é passar essas projeções que estão aqui, porque é um número imenso, nós não vamos discutir nada, e agora, por outro lado, talvez isso aqui, eu fazendo de algum jeito diferente, deu uma ideia do panorama das questões que o Álvaro talvez, ao enxergar, se sensibilizou para o potencial dessa discussão, e aí a gente passa para coisa mais específica, que eu acho que não está em projeção nenhuma aqui. Eu acho que o que significa essa experiência é uma ideia que vem de longa data. Estou vendo aqui que tem 3 diretores ou ex-diretores da CEINFO dentro da sala, né? O Donini foi diretor da CEINFO, o Álvaro foi o primeiro diretor da CEINFO com o nome de CEINFO. Esse projeto é muito mais antigo como ideia de pensar informação a partir do enfoque epidemiológico, ele é muito mais antigo, ele é lá da Irundina, né? Foi lá que nasceu a ideia dessa forma contra-hegemônica de pensar informação e mesmo de pensar epidemiologia, que tem sido entendido no SUS, de alguma maneira, como algo meio proprietário da área de vigilância, né? E que é um conceito que a gente frontalmente contesta, e eu chego a pensar que isso está ligado a um grande equívoco do que seja a epidemiologia. Mas então é um pouco o que produziu esse elenco de produtos, entre eles o que se chama de painel de monitoramento hoje, e o que, quando o Álvaro fala do painel, ele está dizendo, porque o painel, era legal a gente esclarecer isso de cara. O painel, quando nasceu como ideia, antes de ser o painel efetivamente, ele combinava com a palavra painel. Painel era um conjunto de iniciativas, ou um conjunto de ferramentas, ou um conjunto de instrumentos voltados para apoiar a gestão do SUS, produzidos com informação a partir do enfoque epidemiológico. Isso é que era entendido como painel naquele momento. Com o passar do tempo, o painel virou hoje um desses instrumentos, que é um deles. A CEINFO tem um elenco de ferramentas produzidas de apoio à gestão, que vai muito além do que se chama hoje painel de monitoramento. A culpa foi da palavra monitoramento. Quando entrou monitoramento, nós, com a nossa formação epidemiológica, nossa vontade metodológica, resolvemos tratar a sério esse papo de monitorar, e aí resolvemos sair atrás de metodologia de monitoramento, e aí descobrimos que precisava de modelar, e aí nós fomos entrar afundando num processo de produzir um instrumento de monitoramento, e o painel de monitoramento hoje é uma das ferramentas da CEINFO. Mas, no entanto, o que eu entendo que vai colaborar para a discussão que está rolando no observatório com a experiência nossa é o conceito antigo do painel, que é um conjunto de experiências voltadas a apoiar a gestão por meio de uso da informação. Então, outra coisa que eu queria comentar em princípio, essa história da fragmentação, ela é sempre assim, né? É curioso isso. E eu acho que
todo grupo, você divide em grupo, eles tendem a fragmentar, e eu acho que a experiência nossa é assim também, a CEINFO também é fragmentada, a secretaria é um horror de fragmentação hoje, mas sempre foi fragmentada essas secretarias. Não sei quando o município é menor, se é igualzinho ou se tende até porque o espaço é mais difícil de fragmentar tanto ou não, posso estar enganado. A minha experiência restringe-se ao município de São Paulo como experiência municipal. Ela restringe-se ao município de São Paulo. Eu só trabalhei aqui e na Prefeitura de Belo Horizonte, na Secretaria Municipal de Belo Horizonte, são duas cidades bem grandes, então eu não tenho muita ideia disso não. Mas eu acho que essa questão da fragmentação está muito ligada ao projeto unificador. Eu poderia dar o exemplo do painel senso estrito, que é o que é o painel hoje em dia. O painel, quando falam comigo hoje em dia, como é que vai o painel? O que está na minha cabeça é o painel senso estrito, foi esse que ele virou hoje. Quando eu penso no painel senso estrito, eu entendo que a capacidade dele de desenvolver como um projeto que tem 10 anos de desenvolvimento e que chegou onde chegou, está ligada à construção de um grupo sensibilizado, extremamente vinculado com os diferentes níveis da secretaria, porque o painel tem pessoas das diversas, da supervisão técnica de saúde, das coordenações e do gabinete, e que tenta, ao máximo possível, estar articulado também com a alta gestão, com maior ou menor sucesso, como vocês bem conhecem isso, isso é uma experiência que nós vivemos. Eu, como um técnico de carreira, com 21 anos de secretaria, passei por, sei lá quantos, uns 20 gestores, não, deve ser menos, né, porque são 20 anos, mais uns 7 gestores de secretário de saúde, mais uns sei lá quantos na direção da CEINFO, mais sei lá quantos na secretaria, na prefeitura, enfim. Essas mudanças ocorrem, no entanto, a gente conduz como técnicos da secretaria um projeto. Então eu acho que isso tem a ver. O painel tem a ver com um projeto que tem ideia de direção e tem um grupo extremamente sensibilizado para tocá-lo. Talvez isso seja o que faz com que ele ande sem fragmentar muito. O painel é um projeto bastante coeso. O que é bom a gente dizer, tem incomodado muito a gestão também. A gestão se incomoda com essa coesão do painel. Isso é um problema que vivemos presentemente. Mas, eu acho que a gente tem uma outra característica que eu acho que é introdutória, que é a nossa teimosia. Nós somos teimosos pra caramba. Eu sou um cara teimoso. Tem muito de teimosia no trabalho. De ficar nessa rotatividade, nessa fragmentação, nessa loucura que é a mudança de gestão, a mudança de direção, da mudança de prioridade, e você ali dentro tentando, você como técnico do SUS tem como ideia, vão construir o SUS na cidade, você tentando fazer isso com cada gestor dizendo que o SUS é uma coisa diferente do outro, e você tentando se prender lá no SUS, que é de todo mundo. Enfim, essa é a experiência que está por trás dessa história toda. Eu certamente vou pular um bando de coisa, como eu já tinha falado daqui, mas eu preciso chegar pelo menos no núcleo de questões. Eu acho que o contexto onde se insere a CEINFO, nessa perspectiva que eu já disse, está ligado ao conceito de formação, na articulação da produção da informação com a epidemiologia. Esta talvez seja uma das marcas mais fortes da CEINFO, e no uso de um modelo amplo, estou falando aqui da CEINFO, hein? Da produção de informação, amplo e articulado para produzir informação e conhecimento. Acho que isso é que conseguiu passar por tantas mudanças de prioridade, por tantas gestões. Uma ideia de etapas de processo de trabalho da produção da informação e a tentativa de equacionamento das diferentes etapas quando pensar produção, dado, informação, conhecimento, significado, fonte, instrumento de coleta, ou seja, pensar isso como um processo de trabalho em que cada elemento desse pode ajudar a chegar em algum lugar, e não podemos esquecer do contexto que nós estamos falando da cidade de São Paulo, da dimensão da complexidade e da mudança de gestão que vem acontecendo a cada momento.
né? A cidade de São Paulo não é uma cidade qualquer, o que ajuda de alguma maneira a pensar que, sei lá, nós temos uma supervisão técnica de saúde nossa, talvez seja a quarta ou a quinta maior cidade da região metropolitana. São 200, 300 mil habitantes a uma supervisão técnica de saúde nossa. Então, é umas coisas meio monstruosas. Isso tudo é de uma dimensão um pouco grande. Isso aqui eu vou pular. Isso aqui é uma sopa de letrinha do sistema. Bom, eu já tinha dito isso, a epidemiologia é a ousadia assumida no projeto CEINFO. Essa opção gera muitos incômodos, principalmente dentro da secretaria, em relação muito aqui à vigilância. Não vou trabalhar com essa história do conceito de epidemiologia, deixo isso para lá. Só o que eu não vou conseguir, porque eu não vou resistir, que tem gente que acha que epidemiologia é prática, né? Epidemiologia não é prática, epidemiologia é o núcleo de saberes. Com conceitos e métodos. Né? Então, a epidemiologia não é um objeto estrito jamais da vigilância epidemiológica. A vigilância epidemiológica tem um conjunto de ações que estão muito ligadas ao controle de doenças que depende do conhecimento epidemiológico. O trabalho da CEINFO pensa a epidemiologia como uma disciplina que orienta a produção de informação. Então, nesse sentido, eu não sei se está aqui, é isso. Ó. A gente entende a epidemiologia para pensar, o que eu estou falando aqui, de uso da epidemiologia na produção da informação, como uma tecnologia de dupla inserção. Como uma tecnologia chamada porque conceitua isso de leve e dura, ela é uma disciplina. Como tal, uma disciplina científica, ela tem conceitos e métodos de apreensão do coletivo bem estruturados. Estão lá os conceitos que a epidemiologia trabalha, que não vamos falar deles aqui. Agora, além disso, a epidemiologia, e talvez seja o maior lado da ousadia, ela contribui com uma certa forma de olhar para a realidade, ou um certo jeito de fazer as coisas, com um certo enfoque para olhar para a informação. O que vem a ser isso? E aí a gente entende a epidemiologia como tecnologia leve, pelo menos em 3 perspectivas. Numa perspectiva, na sua relação com uma certa forma de abordar a clínica, na relação singular profissional-usuário. Isso caminha para a discussão do enfoque de risco, ou avaliação com critério de risco, para acolhimento, para o projeto terapêutico singular. Então, tem todo um conjunto de questões que podemos levar a pensar produção de informação que está ligada a esta inserção da epidemiologia a olhar para a clínica. A outra é a relação com uma certa forma de planejar e de fazer gestão orientada nas necessidades da população, na promoção da equidade, na democratização do acesso. Está amarradíssima nos princípios do SUS. Agora, a epidemiologia é a cara disso aqui, gente. Promoção de equidade, epidemiologia é a disciplina que ela faz. Eu já ouvi o professor Heleno na Unicamp dizer que epidemiologia, a única coisa que ela faz é comparar uma coisa com a outra. Ela só faz isso, né? O método epidemiológico é a comparação de alguma coisa com a outra. Poxa, tem coisa melhor para promover equidade do que comparar uma coisa com a outra e mostrar o porquê que ela difere. Enfim, a epidemiologia está na raiz de pensar gestão a partir de necessidade da população. Por quê? Porque a epidemiologia apreende os problemas do coletivo, né? Ela apreende esses problemas do coletivo de maneira que ela capte as necessidades da população. Então, a epidemiologia está no coração dos princípios do SUS. Da promoção da equidade, da democratização do acesso, aí já talvez tenha que vir aqui para baixo. E uma terceira inserção dela como tecnologia leve é uma relação da epidemiologia com a visão crítica no trato da informação. Aí entra o lado obsessivo do epidemiologista, né? Que esse cuidado com a qualidade do dado, essa coisa obsessiva de olhar para o indicador, mas esse indicador está errado, porque você está destacando o numerador da proporção, mas está lá no pedaço que você não pegou, que está a explicação. Esse indicador está errado, porque o denominador não bate quando... Essa coisa chata da epidemiologia, isso é essencial. Também, como tecnologia leve, adequação, pensar em adequação de indicadores e de métodos, pensar e criticar instrumentos de coleta, dizer se aquele instrumento de coleta realmente coleta aquilo que está se propondo. Então, pelo menos essas 3 inserções da epidemiologia como tecnologia leve estão no coração do que a gente pensa hoje ao pensar em informação com o uso da epidemiologia. Esses aspectos. Isso aqui eu vou pular, porque não vai ter a ver.
talvez ajude só nesse aspecto aqui, só para entender um pouco, quando eu falei em modelo, de construir um certo modelo. Alguém que eu esqueci o nome, o original, mas quem no Brasil tem trabalhado que produziu isso aqui, na verdade fez só um livro, depois nunca mais fez, atualizou, é o Maurício Pereira, da UNB. Né? Ele que trabalhou com essa ideia de necessidades, demanda e oferta como três bolas, né? E uma ideia de que no sistema ideal essas bolas coincidiriam, ou seja, toda a necessidade da população gera uma procura e essa procura encontra resposta no sistema. Então essas três bolas seriam coincidentes. Esse esquema das três bolas tem ajudado a gente a raciocinar, a organizar o próprio sistema de informação, entendendo que há sistemas no SUS que nos informam sobre as necessidades, há sistemas no SUS que nos informam sobre a demanda atendida, que é aqueles da produção, e há sistemas no SUS que informam sobre a oferta. Ou seja, aqui está o KINES, aqui são os sistemas da produção, lá são os indicadores, são os de base epidemiológica, demográfica e alguns cadastros sociais, mas isso ajuda a pensar essa informação na perspectiva de que nessas bolas a gente encontra também relações do tipo, a relação entre necessidade e oferta está no coração do processo de planejamento, em que você vai captar nas necessidades o que está faltando você oferecer para responder aquilo que você identificou. A relação entre necessidade e demanda está ligada à acessibilidade. Eu posso ter uma necessidade, mas não consigo demandar, não consigo procurar. A relação entre demanda e oferta está aqui no que o Julio Frank trata como acessibilidade de segundo nível, que é a pessoa não só chegar, mas chegar e aderir. Então, é um esquema que ajuda muito a pensar tanto a análise quanto a organização do próprio sistema de informação. Tem uma parte aqui que é pesquisa, mas não vou focar muito. Informação em saúde com enfoque epidemiológico visa a aproximação com os princípios e diretrizes do SUS. A gente trabalha basicamente com 3 usos da informação em saúde. O primeiro é conhecer a realidade, que a gente pode chamar de diagnóstico, acompanhar o que está acontecendo, que na perspectiva que a gente trabalha é monitoramento, saber se o que foi feito foi bom, que seria a avaliação. Basicamente são essas 3 coisas que se trabalham. Esse paradoxo também é bom. Nunca tivemos tanta informação e nunca estivemos tão insatisfeitos com a informação que temos. Isso aqui é minha visão otimista, que nós melhoramos. Nós viramos outra pessoa, nós agora não contentamos com pouco. Nunca se teve tanta informação, como tem informação disponível, né? O trabalho do DataSUS nesse aspecto é brilhante, né? A gente, na Secretaria também, tem produzido instrumentos de disponibilização da informação que a gente tem meio que um princípio de quem negar informação com alguém tem que pagar caro por isso. Ou seja, a informação é para estar na mão da população, é para estar na mão de quem vai usar ela para fazer alguma coisa, né? E grande parte das informações estão disponíveis nos sistemas, que dados são acessíveis, fundamentalmente é isso. Bem, a CEINFO tem como missão, nós estamos revisando esse processo, mas a missão que está hoje inscrita é promover a produção e o uso da informação voltada para a gestão de políticas públicas de saúde e melhoria das condições de saúde para a população da cidade de São Paulo. Estamos revisando isso. Essa questão do processo de trabalho eu acho importante, que é base de dados, produção da informação e comunicação da informação produzida, ou seja, dada informação e conhecimento. Eu não sei se eu coloquei aqui o outro que articula isso com o processo de trabalho. Não coloquei. Mas, em cada um desses aspectos, a gente tem uma quantidade imensa de coisa para discutir. Como você aprimora o uso disso para a gestão do SUS, né? Pensar em base de dados, conhecimento de base de dados, formato de base, identificar lacuna, qual base de dados é inadequada, qual aspecto dela é inadequado que a gente pode transformar, que a gente pode melhorar, como a gente supre lacuna de dados. Produção de informação entra na discussão da análise, na construção de indicadores, né? Como é que nós vamos analisar o dado? Que metodologia a gente vai usar para isso? Quais são as perguntas que a gente, em geral, faz e não consegue resposta para elas? Tipo assim, de um ano para outro eu tive uma redução de tantos % na mortalidade infantil. Isto é bom ou isso é ruim? Tem perguntas que a gente pode muito bem lançar mão de metodologias que nos ajudem a dar respostas mais consistentes a respeito disso, que é perseguir métodos que nos ajudem a produzir essa informação. E a questão da comunicação, que tem a ver fundamentalmente com o ator que você está debatendo. Isso é outro. Uma coisa é produzir conhecimento, ou comunicar-se com o secretário de saúde. Outra coisa é comunicar com
com o Conselho de Saúde, outra coisa é comunicar com os técnicos lá do outro lado da sala. E aí a necessidade de que você, ao comunicar, você está comunicando, você pode estar tendo que comunicar a mesma coisa, mas vai ter que usar formatos ou formas diferentes de fazer essa comunicação. Então eu acho que isso aqui também está no coração de pensar nessa coisa da produção da informação. Bom, aqui começo, já entrei nos instrumentos que a gente tem trabalhado, e aqui eu vou fazer um panorama rapidão. Instrumentos de gestão do SUS Nacional, Pacto e Plano Municipal de Saúde. O que a gente produziu na CEINFO, agora já como experiência nossa, abordando determinados processos de trabalho do SUS? Nós estabelecemos uma metodologia de metas. Para estabelecer metas, a gente construiu uma metodologia que é uma primeira versão do processo de pactuação. O processo de pactuação, a gente pega as séries históricas, a gente projeta, com base nas séries históricas, até o que pode ser o próximo ano que nós estamos pactuando. Isso é um primeiro instrumento que vai para as áreas, porque aí as áreas vão olhar aquilo e criticar, porque uma área sabe que um financiamento acabou, portanto, aquela tendência não vai dar para sustentar. E uma outra área sabe que está chegando um novo financiamento, que, portanto, aquela tendência também não reflete, porque pode ir mais. Então, a área retorna com a crítica a nossa primeira proposta, que é o estabelecimento das metas. Então, isso aqui é uma das questões que a gente fez, além de orientar a escolha de indicadores, que também fazemos no processo de construção do Plano Municipal de Saúde. Então, no Plano Municipal de Saúde, aí entra toda a experiência da CEINFO em pensar qual é o indicador do plano para, sei lá, para oxigênio terapia. A gente pode ajudar a pensar qual é o indicador adequado disso em função de qual é a fonte. Essa fonte é sustentável, ela é regular, ela está inscrita no sistema de informação, ela tem fluxo. Enfim, pensar esse tipo de coisa. Outra coisa é o monitoramento do pacto. Está escrito aí trimestral, porque em geral a prestação de conta é trimestral. Como é que a gente faz o monitoramento do pacto? Isso é uma coisa que já virou rotina na secretaria. A gente pega lá as metas do pacto, a meta pactuada para um determinado momento, e o que realizamos no ano anterior à meta que está pactuada. Então, no período parcial, a gente produz uma meta com base no alcance parcial. A gente projeta esse alcance parcial para o ano, como se fosse assim, o primeiro trimestre vai representar o ano. E com isso a gente calcula qual é o desvio que a gente está da meta, considerando o que a gente conseguiu nesse trimestre, ou nesse semestre, ou neste 3 meses, 3 trimestres. Como é que chama? 3 trimestres. Então, com isso, a gente calcula a porcentagem de desvio da meta. E nesse parcial, por exemplo, aqui é uma análise de janeiro a abril de 2009, o valor esperado para o período era 70, nós observamos 42,5. Portanto, aí ele emite um sinal de alerta que diz, olha, em relação a isso, nós estamos longe, se continuar desse jeito, nós vamos quebrar a cara. Então, esse foi um instrumento de acompanhamento parcial das metas do pacto que a gente produziu, que tem dado bastante o que falar na secretaria, né? Ele é bastante usado, bastante lido, gera bastante polêmica, e aí alguém chega e fala assim, né? Porque o povo sempre... Não, mas o primeiro trimestre tem janeiro e tem o carnaval, não é um bom... Que bom que a gente sabe isso, então a gente vai poder criticar na hora de estudar, né? Não é fingindo que as coisas não existem que a gente resolve os problemas. É assumindo que tem problema e dizendo, é por isso que, neste caso, a gente pode até estar um pouquinho abaixo. O que não justifica que a gente esteja tão longe do que pretendia, né? Afinal de contas, tem um março também na história, né? E aí a gente, então, cria... a partir da proporção de desvio da meta, uma categorização que vai de ok, alerta e atenção. Sendo que o alerta, eu não vou lembrar agora de cabeça, é acima de 10%. Acima de 10% de desvio da meta para o lado ruim, evidentemente, emite um sinal de alerta, e quando ela está entre 5% e 10%, ela emite um sinal de atenção. Isso a gente faz para os indicadores do pacto permanentemente. Agora, tem um momento que é da prestação de conta, que isso acaba sendo, por conta da prestação de conta, isso sai mais regularmente. Mas a gente faz isso de vez em quando, né? Sempre que tem uma atualização para fazer. Agora, mas aí vem os epidemiologistas acadêmico, né?
Mas não terminou o ano, como é que você está calculando mortalidade, taxa de não sei o quê, você pactuou? A gente produz um cálculo do indicador parcial. É claro que em 1/3 do ano eu só posso ter 1/3 das mortes do ano. Mas se eu reduzir o meu denominador para 1/3, eu simulo naquele terço que está colocado como risco de morte. Então, assim, parar com um certo rigor acadêmico, não pode. Pode tudo. Número absoluto não pode ser usado, porque número absoluto não pode ser comparado. Quem falou que não? Número absoluto para monitorar pode ser usado. Monitoramos com o número absoluto, sim, eu estou comparando eu comigo. Eu sei se eu tive um caso num ano, no mês, e no outro mês subiu para o dobro, e no outro foi para o triplo, eu vou ficar discutindo denominador? Eu tenho que tomar atitude. Então, assim, tem um bando de coisa que a gente tem que fugir um pouco das armadilhas do academicismo e que esse permeia o tempo todo a nossa vida, principalmente quando você vai mexer com a epidemiologia. Outra coisa, outro grupo de coisas, eu vou fazer correndo. Etapas do processo de planejamento de gestão, diagnóstico. Nós temos uma coisa que chama diagnóstico sintético, mudou o nome, não é diagnóstico mínimo mais, chamava diagnóstico mínimo, e é o diagnóstico sintético. Temos o índice de necessidade de saúde, que veio a substituir o índice de saúde, temos o perfil dinâmico da saúde de São Paulo, que é um projeto atual, tem o índice de acessibilidade e o índice de utilização efetiva de serviços de saúde, que estão sendo elaborados neste momento, mas já tem alguns resultados. Isso da perspectiva do diagnóstico. Da perspectiva do monitoramento, nós temos o monitoramento do Pacto pela Saúde, temos o painel de monitoramento, censo estrito, o que ele é hoje. Temos o monitoramento da estratégia de saúde da família e temos o monitoramento da qualidade das bases de dados. Eu vou falar muito rapidinho dessas coisas. A avaliação é uma discussão mais enrolada, a gente sabe que não é tão simples assim. Para começar, não se faz avaliação sem a gestão está junto, né? Como diz o Tanaka, não dá para fazer avaliação sem tomada de decisão. Avaliação não é só emissão de juízo de valor, segundo o Tanaka, que a gente trabalha com essa ideia, se não houver uma tomada de decisão. E tomada de decisão está na mão do secretário, não está na mão do grupo de técnicos da CEINFO. A gente tem feito uma boa discussão sobre avaliação por conta do painel de monitoramento, que o painel de monitoramento aponta para um tanto de problema e que você precisa aprofundar para tomar decisão. Essas decisões tomadas no âmbito da governabilidade de gestores, de supervisões técnicas ou de coordenações regionais têm rolado bem. Agora, nós não temos tanta governabilidade assim para fazer como gostamos e pretendemos fazer na nossa vida toda, que é ver esses instrumentos usados em plena potência pela gestão. Um quadro geral disso. Esse instrumento é o tal do diagnóstico sintético. Vou contar como é que isso nasceu, para vocês verem como é que, o que a gente faz é só fazer o simples, mas converter esse simples em algum tipo de instrumento, encaminhando de alguma maneira. Um dia chegaram para nós, não, vou mostrar que não é difícil, vou contar isso. Um dia fizeram um comentário, assim, passar aquelas coisas, fofoca de corredor. Alguém virou e falou assim, eu estava no carro com o secretário adjunto, ou era o chefe de gabinete, acho que era o chefe de gabinete. Eu estava no carro com o chefe de gabinete, nós estávamos indo para a região leste, ele reclamou, estou indo para uma região que eu não conheço. Estou indo para lá e não sei de nada da região. Aí, quando falaram isso, eu falei, como não sabe nada da região? Nós temos tanto dado, né? Ele não sabe nada, talvez porque a gente fala para ele que tem um tanto de dado. E ele não vai ter nunca jeito de ficar lá explorando os dados todos que tem. Então, nós criamos uma coisa e inventamos um negócio que chama diagnóstico mínimo. Isso aqui tem luzinha? Não, mas eu ia apontar só isso aqui, ó. Era só para mostrar assim. Então, porque a gente pegou dados de população, dados socioeconômicos, dados de mortalidade, dados de nascidos vivos, dados de notificação compulsória, dados de produção de serviço, dados de estrutura de serviço. Criamos um indicador, um grupinho aqui de 6, 7, 8, 10 indicadores no máximo para cada um desses temas, vamos chamar assim, é tipo de dado, né? E colocamos o ano que o dado está disponível, o dado do centro-oeste, da leste, da norte, da sudeste, da sul, das 5 regiões de saúde, e o dado municipal. Em função do dado municipal, a gente colore em função do tanto que ele está diferente da média municipal. Então fica colorido de uma cor os que estão pior, além de 15%, e fica colorido da outra cor os que estão melhor, além de 15%. Então, são duas folhas, está aí, acabou. Esse é o diagnóstico. Não tem mais nada para mostrar para vocês, não tem o texto. Então, é isso. Está pronto. Duas folhas de papel. Se o gestor for
esperar o carro chegar até Itaquera, dá para ele olhar à vontade e conhecer a região dele com essas 2 folhas de papel. Então nós produzimos isso lá em 2004. 2004, o primeiro dado é de 2004, né? Ai, aí é uma ideia de dar um panorama o mais completo possível em cada um deles, considerando... Em geral, um grupo. A gente debate, não tem tanto isso, não. Foi um grupo, certamente. Ou alguém propôs, alguém achou que estava faltando alguma coisa e incluiu. É um processo meio cotidiano, não tem muito... Equipe da CEINFO. Equipe da CEINFO. Isso foi na equipe da CEINFO. Não. Esse aqui não. Isso não. Esse não. O diagnóstico sintético, não. Que agora chama de diagnóstico sintético. Então ele pega, vamos pegar um exemplo aqui. Número de habitantes. Taxa de crescimento populacional, proporção ao ano. Proporção de crianças com menos de 10 anos, parece. Proporção de adolescentes entre 10 e 19 anos. Número de idosos maior do que 60 anos. Proporção de idosos maior do que 60 anos. Então isso aqui já dá uma síntese da pirâmide etária. Onde é que tem muita criança, onde é que tem muito idoso e tal. Taxa bruta de natalidade, taxa bruta de mortalidade e proporção da população que não possui plano ou convênio de saúde. Que é um processo que lá para frente eu vou falar, que está ligado às lacunas. E por aí vai. Em cada um deles, quer ver, os do SINASC que são muito interessantes, porque a gente já trabalha com eles há muito tempo. Número de nascidos vivos, proporção de recém-nascidos com baixo peso ao nascer, proporção de pré-natal quantitativamente adequado, com 7 ou mais consultas, proporção de parto cesárea e proporção de... Não consegui ler isso aqui, não. Oi? Esse é impossível de ler, né? Não, gestante adolescente. Então a gente pega um elenco, no meio de tudo que tem no sistema de informação, seleciona alguns indicadores, pronto, coloca aqui. Aí em 2004 nós fizemos esse diagnóstico mínimo, em 2005 fizemos diagnóstico mínimo, em 2006 a gente relaxou, não saiu, em 2007 relaxamos, aí a chefe um dia virou e falou assim, não, temos que atualizar, aí fomos lá, atualizamos. Aí um dia nós percebemos, olha, nós temos uma série histórica, aí produzimos uma versão nova, que é esta. Não, eu estou com outra versão. Não, não é ela não. Olha, tem isso em outro lugar. Então, a versão nova, que é o diagnóstico sintético, tendência. Então, nós pegamos 7 anos e estudamos a tendência de cada região e do município para cada um desses indicadores e colocamos quais estavam com tendência de crescimento, quais estavam com tendência de queda e produzimos um documento que é igualzinho um desses. Ele também tem 2 folhas, só que esse acabou virando um texto mais explicativo também, mas ele podia ser só um texto desse, que mostra lá. Naquela região aquilo está caindo, naquela região aquilo está subindo. Você bate o olho neste pequeno elenco. Isso chama-se diagnóstico sintético. Chamou de diagnóstico mínimo durante um tempo. Esse nome era polêmico e acabou que ficou hoje em dia com o nome de diagnóstico sintético. Esse é um instrumento super simples que a gente produziu lá na CEINFO. Bom, o índice de necessidade de saúde. Esse aqui era o índice de saúde. O índice de saúde foi criado, é bom contar a historinha de cada um, porque elas são ilustrativas e interessantes. Um dia o Eduardo Jorge virou e falou assim, Eduardo Jorge era secretário de saúde da cidade de São Paulo, primeira metade do governo Marta. Eduardo Jorge chamou no gabinete dele e falou assim, ó, escuta, eu quero um IDH da saúde da cidade de São Paulo, que mostre os distritos de saúde. Mas eu não quero essa bobajada de escolaridade e renda, eu só quero coisa de saúde. O IDH já tem e não estou interessado nisso. Aí inventamos esse negócio, chama índice de saúde, que era 4 indicadores, um de mortalidade, um de saúde infantil, um de doença crônica, um de vigilância e um de causa externa, de urgência e emergência, e produzimos um índice que gerava a posição da cidade tendo o índice como índice sintético, a mesma metodologia do IDH, discrepância máxima na cidade, você ordenava os distritos, olhava a diferença entre o maior e o menor e olhava a posição de cada um em relação à discrepância máxima da cidade. Com isso você pondera e desenha o mapa. E começamos a produzir tendências do índice. E aqui é uma delas. Isso aqui, as regiões que estão em vermelho aqui, por exemplo, são aquelas em que houve uma queda de 4 ou mais posições no ranking do índice. As regiões que estão azul
aumentaram 1 a 3 posições em relação. Então você tem uma ideia de mudança de posição, de ordenação no índice, usando metodologia básica. Nós comparamos uma tabela, uma com a outra, alguém foi lá e contou. 1, 2, 3, 4, caiu 4. Esse aqui caiu quanto? Caiu 2. É isso. Fizemos isso e mapeamos o que nós fizemos e produzimos um instrumento de gestão que diz onde é que a coisa foi bem, onde é que a coisa foi mal. Quando você olhava as regiões que iam mal, aí você ia para a etapa seguinte. Qual que é a etapa seguinte? A etapa seguinte é aquela região que foi mal em qual dos 4 componentes? Aquele componente explica a situação ou ela foi mal em mais de um deles? Aí entra a questão da análise. Que o que está por trás de tudo isso é análise. Né? Aí você analisa e consegue enxergar. Não, foi a questão da mortalidade infantil que pegou. Bom, esse índice tinha um grande problema. Ele trabalhava com 4 indicadores. Então, uma oscilação muito grande na discrepância máxima por conta de uma flutuação aleatória lá de um ponto aberrante, gerava uma tragédia no valor do índice por conta disso. Aí nós inventamos o novo que veio a substituir o índice de saúde, que é o índice de necessidade de saúde. Nosso instrumento hoje é o índice de necessidade de saúde. Como é que a gente fez com o índice de necessidade de saúde? Aqui nós evoluímos num bando de coisinha. Tudo banal, tudo usando bases de dados regulares do SUS, não tem nenhum dado inventado, não tem nenhuma coleta primária, tem nada disso. É SH, mortalidade. Não, mas esse aqui é necessidade de saúde, ele é basicamente SINAM, demografia, mortalidade e morbidade do inquérito. Como é que nós fizemos? Ao invés de trabalhar com 4 componentes, um indicador por componente, nós trabalhamos com 5 componentes e 4 indicadores por componente. Coisa que a gente fugiu do aleatório, matando o índice inteiro. Então eu tenho aqui um componente que chama criança e adolescente, eu tenho um componente que chama gestante, eu tenho um componente que chama adulto, eu tenho um componente que chama idosos e eu tenho um componente que chama vigilância, doença de notificação compulsória. Para cada um deles eu criei 4 indicadores, a gente definiu 4 indicadores, e esses 4 indicadores geram um índice criança e adolescente, um índice gestante, um índice adulto, um índice idoso e um índice de doença de notificação compulsória. A junção dos 5, que é a média dos 5, gera o índice de necessidade de saúde da cidade de São Paulo, que aponta perfeitamente não só a questão. Esse aqui é de necessidade de saúde, ele está totalmente ligado à questão da pobreza, certamente. Aponta não só a questão da periferia, mas também as áreas degradadas do centro da cidade. Né? O lado verde aqui, né? Região dos túneis do Maluf, como eu gosto de falar. Enfim, ele gera um ranking de baixa necessidade, média necessidade e alta necessidade. E aí ele foi produzido na primeira edição, saiu numa primeira edição. E deixa eu ver o que eu estou mostrando. Olha, ele já estava fora da ordem. Esse aqui é o outro. Então não tem outra coisa não. Eu ia mostrar os 5 mapas. Veja bem. Se esse é um índice de necessidade de saúde, ele é um índice que aponta para a prioridade. Se ele aponta para a prioridade e foi construído um para criança e adolescente, um para adulto, um para idoso e tal, a área de saúde do idoso, ela vai utilizar como referência de necessidade espacial o componente idoso do índice de necessidade de saúde. Então a gente especializou a possibilidade do diagnóstico territorial em função do tema, da área. A área de saúde da criança vai pegar o adolescente, que é esse de criança e adolescente. Enfim, foi isso. Uma coisa relativamente simples, que é previsto para uma revisão anual. Ele foi revisto agora, mais ou menos recentemente, estamos aguardando, porque tem uma tendência metodológica acontecendo, porque, não sei se vocês têm conhecimento do índice, do IDH, mas o IDH, o valor do IDH em si não tem nenhum significado, né? O que importa no IDH é o ranking, não é o valor em si. O valor em si pode mudar por razões as mais... Se a Etiópia, num ano lá, pega um daqueles indicadores e cai num buraco sem fim, a Etiópia vai aumentar a discrepância máxima do mundo, e a discrepância máxima do mundo altera substancialmente o valor do IDH. Isso é uma questão de metodologia. Então a gente tem de...
o que a gente diz? Este índice só pode ser usado da perspectiva da posição que aquele espaço ocupa no contexto da cidade. E aí, vamos dizer, pegaram uma revisão do índice e resolveram utilizar o valor como sucesso da política, e eu fui discutir que aquilo não fazia nenhum sentido, que aquilo não estava relacionado com o que estavam dizendo que tinha, isso acabou gerando uma certa polêmica, isso aí está tudo lá meio parado. Nós temos uma revisão dessa prontinha, não divulgada, do índice de necessidade de saúde 2010, né? 2010 está prontinho, não divulgado. Bom, volto atrás aqui no... Essa aqui é a tendência do diagnóstico sintético. Eu coloquei no lugar errado. Que também é um grupo de... O interessante aqui talvez seja esse VPA aqui, ó. Incorporação de uma metodologia que nós discutimos. Quem conhece o Fernão da Faculdade de Saúde Pública? Fernão da Faculdade de Saúde Pública um dia discutiu com o Jair da Faculdade de Saúde Pública, que eu acho que foi embora, né? Foi para Ribeirão? Jair Lício. Eles dois discutiram e inventaram uma coisa, variação percentual ajustada, e eu estava junto com o Tanaka produzindo uma coisa de tendência, a gente foi e incorporou isso como metodologia simples de síntese de tendência. É uma coisa que pega... agora eu não vou dizer a fórmula exatamente, mas a gente pega a média do ponto... Porque é o seguinte... Se você trabalhar com tendência só com a inclinação da reta de regressão linear, ela vai depender do valor. Se você está trabalhando na casa dos milhões, você está trabalhando na casa do 1, 2 e 3, você tem coisas muito diferentes e essa inclinação pode não revelar o que está acontecendo. Então ele é um ponderador da inclinação da reta. E aí a gente criou um indicador simples para trabalhar com síntese de tendência, ou seja, entra no lado metodologia, no lado desenvolvimento metodológico. O VPA é isso. Você quer uma tabela cheia de VPAs. Não, é só a última linha aqui. Só um VPA. Isso aqui, desculpe, mas é um atraso daquele pedaço. E o índice de acessibilidade e utilização efetiva de serviço de saúde. Esse aqui, a ideia veio lá daquela ideia, daquele modelo necessidades, oferta e demanda. Tudo bem, nós estamos cansados de conhecer as regiões mais necessitadas da cidade. Então a gente estava querendo construir uma coisa que nos permitisse dizer o seguinte: eu quero relacionar necessidade com onde se oferta ações e botar como mediador as dificuldades de acessibilidade. Então a gente teve uma ideia de produzir uma tríade de índices, que já está em elaboração, que é o índice de necessidades apontando para necessidades do ponto de vista epidemiológico, demográficos e sociais. O índice de acessibilidade que dissesse, em cada pedaço dessa cidade, quanto você leva para você chegar num serviço de saúde. E o outro, quanto que se utiliza efetivamente serviços de saúde, do ponto de vista de consulta básica, do ponto de vista de consulta de urgência em clínica básica, do ponto de vista de consulta de especialidade, do ponto de vista de consulta de urgência, do ponto de vista de internações clínicas, cirúrgicas e obstétricas. E aí criamos o índice de acessibilidade e o índice de utilização efetiva de saúde, que é o objetivo de complementar a visão territorial fornecida pelo índice de necessidade. Deslocamentos, forma de deslocamento e meio utilizado, vias de transporte disponível para pensar em acessibilidade, uso efetivo dos serviços de diversos tipos para o índice de utilização efetiva. Juntando com o INS com o índice de utilização, mediado pelo índice de acessibilidade, permitiria uma síntese de necessidade, demanda e oferta. O que significa isso? Eu tenho uma região que tem alta necessidade e pouca utilização. Essa é a prioridade 0. Certo? Ela tem alta necessidade e baixa utilização. Esse é o lugar. Aí eu vou lá no índice de acessibilidade e vejo se o problema está na acessibilidade. Não, é na acessibilidade? Então eu vou ter que trabalhar com acessibilidade também. Se não, não, é outra coisa, é oferta. Eu vou ter que ir atrás de oferta. Então aqui permitir um jogo com essas três coisas. Eu tenho um lugar que tem baixa necessidade e baixa utilização. Está tudo bom, deixa quieto. É Moema. Tá bom. Tá tudo bem. Eu tenho uma área que tem alta necessidade, baixa utilização e acessibilidade é um caos.
Então pode ser que a primeira coisa que eu tenho que cuidar aqui é com a CET, vamos discutir com o transporte coletivo, vamos ver como é que a gente faz com as linhas de... E aí produziu alguns mapas que estão aqui, ó. Nós estamos nesse momento discutindo essa metodologia que a gente inventou. Já conta essa história. As histórias são muito mais interessantes que os produtos. O índice de acessibilidade, o interessante dele é que a gente chegou numa síntese disso pelo tempo médio de deslocamento, cuja origem foi a residência e o motivo foi saúde, que usaram o modo coletivo, não o transporte individual, e esse tempo médio é que criou o mapa da acessibilidade da cidade, e aí a gente vê que, diferente daquele mapa de pobre e rico, ele tem áreas centrais de acessibilidade difícil e áreas periféricas de acessibilidade fácil, em certa medida, porque de alguma forma a população deste espaço, ela desloca para este espaço, ela não desloca para cá. A população deste espaço, ela desloca aqui, ela vem lá para o Marcelina aqui, vai cá para o... Então existe uma outra perspectiva de acessibilidade aqui que a gente incorporou a partir dessa discussão. Fonte, pesquisa origem e destino do metrô, que existe para a região metropolitana. Boa notícia para vocês. A pesquisa origem e destino existe para a região metropolitana. E o índice de utilização efetiva, obviamente eu não vou falar de cada um, nunca, é o mapa de oferta de consulta básica. Aqui são as 3 internações, obstétricas, clínicas e cirúrgicas, eu não estou conseguindo ler daqui não, mas obstétricas, clínicas e cirúrgicas, consulta básica, consulta de urgência em clínica básica, especialidades e urgência. E a questão aqui agora, já que a gente tem no índice de necessidade 5 componentes, já que nós temos no de utilização 7 possibilidades de oferta, eu fazer 1000 jogos. Eu posso fazer 1000 jogos aqui. Né? Eu posso pensar idoso para especialidade. Eu vou pensar internação obstétrica com meu índice gestante. Eu faço 1000 coisas. Então, esse aqui é bacana. Como é que nós fizemos isso? Porque qual que é o desafio daqui? Isso é uma história bacanésima que eu queria contar. Primeira coisa, talento é para botar para voar. Nós pegamos nossa turma do GEL, nós temos na CEINF, tem uma área de georreferenciamento e informação socioambiental. E botamos um desafio para eles. Escuta, nós queremos saber o seguinte, nós sabemos, estamos cansados de ver mapa que aponta onde é que tem serviço. Nós estamos querendo captar a influência desses serviços nas vizinhanças. E quantas influências que um determinado serviço tem de quantas vizinhanças, de maneira que ele consiga, de alguma maneira, ponderar a influência que todos os serviços do SUS exercem nas pessoas morando em cada espaço da cidade. E demos isso para o povo do GEL. O que precisava de incorporar nisso? Precisava de incorporar a força de emissão do ponto. O Hospital Santa Marcelina é um ponto de alta emissão de oferta. E o raio de influência que ele tinha para dar dessa emissão do ponto. As meninas pegaram esse negócio. Em cada um dos mapas. Isso. O que as meninas fizeram? A turma do GEL. A turma do GEL pegou isso aí lá no Maptitude, levou lá para o Spring, no Spring criou uma matriz esqueci o nome da matriz, criou uma matriz de influência que ela pega nos quadrantes e chega em qualquer nível que você quiser e vai criando médias daquele quadrante em função da influência e da distância do ponto. Criaram uma matriz, pegaram essa matriz, voltaram ela para o Maptitude, e quando eles voltaram para o Maptitude, eles, delimitando os distritos de volta, eles pegaram a média do valor dos quadrantes dos pontos que estavam ali dentro e chegaram na média de influência que tinha em cada lugar. Por distrito. Eu estou felicíssimo com isso. Agora, nossa turma é muito formada, escolada, resolveram submeter isso às grandes autoridades da metodologia, levamos isso lá para o INPE. O INPE está discutindo isso, acharam interessante, mas viram que pode ter um probleminha, nem sabem exatamente o que ele vai interferir no processo geral, mas tem uma questãozinha, e que eles agora estão nos ajudando a fazer um pequeno aprimoramento para a gente soltar isso aí, inclusive como metodologia mesmo, porque eu acho que esse é um desejo nosso há muito tempo, que é essa história de como é que você capta a influência de ponto. Né? A questão é como ponderar essa influência do ponto. Porque tem pontos que não basta ter muita oferta. Tem ponto que faz papel de referência. E tem ponto que, mesmo tendo muita oferta, não faz papel de referência. E essa ponderação do ponto é que a gente tem que incorporar nisso para poder chegar nessa síntese. Mas isso é mais uma coisa. Como é que isso surgiu? Surgiu da inquietação do cotidiano. Está faltando. Vamos ver como é que a gente resolve. É isso que tudo.
Consultas realizadas, internações realizadas. A utilização efetiva é por consultas e internações. A acessibilidade é pela pesquisa origem e destino, que trabalha com tempo médio para deslocamento por motivo de saúde vindo da residência, e o índice de necessidades é o outro. Mas aí a residência teria que ter o CEP do camarada, se não tiver. Não tem o CEP do camarada. Isso tudo é gerado por consolidados distritais. Você está falando qual deles? Esse que eu estou explicando agora do GEL? Não, tem o CEP do lugar, que emitiu, e são pontos de emissão de consulta ou de internação. Esse ponto tem o CEP, ele sim. As pessoas que chegam aí não precisam ter o CEP. Nós não estamos pegando as pessoas que fizeram, nós estamos pegando a influência desse ponto sobre a vizinhança. Nós estamos trabalhando, esse é o índice de utilização. A gente está pegando quanto esse ponto influencia a vizinhança, por causa do tipo de oferta que ele tem e a força de oferta que ele tem. E nós estamos querendo ponderar quanto que essa oferta está na proposta daquele serviço como algo de referência regional e quanto que não está. E isso é que nós estamos olhando com o INPE, como corrigir isso. É isso, é exatamente isso. É ele que eu falei. É de utilização. Então isso aqui está em... Não. Não, é uma dúvida só para entender. Lógico que se pegar a internação e tal, para mim é mais fácil entender, mas eu pego lá, sei lá, o índice de utilização efetiva de 2 unidades básicas de saúde, já que eu quero comparar qual é a influência de uma e de outra. Né? Daquela unidade. Essa área de influência é por influência em função da força do ponto, tanto que aquele ponto oferece de consulta e de internação. É um trabalho de GEL, ele é estritamente ligado ao espaço. Ele ainda não tem condição de levar em conta a barreira geográfica e nem a vocação de cada serviço, que é o que a gente agora está tentando aprimorar com o INPE. Tá? Tudo bem? Pode ir. Bom, modelos e metodologias de análise, a questão do espaço, isso aqui eu acho que não vale a pena mexer muito, não. Eu me enrosco todo com isso aqui. Espaço, sistema de informação geográfica como ferramenta de gestão, já dei o exemplo agora, análise temporal e monitoramento como ferramenta de gestão, do ponto de vista isso aqui é exemplo, né? Cobertura da estratégia de saúde da família segundo distrito administrativo, UBS com a estratégia de saúde da família, e aqui os distritos pintados pela cobertura da população, pela estratégia. Aqui, você vai fazer propaganda do Tabiuim. Isso é o mapa de fluxo do Tabiuim, qualquer um de vocês faz isso. É só pegar a origem e destino, o Tabiuim faz mapa de fluxo. Que exemplo é esse? É um hospital do Grajaú, onde é que moravam as mulheres que tiveram partos nesse hospital do Grajaú. Você faz isso com o Tabiuim. Tem esse modo de mapa de fluxo dentro do Tabiuim. O velho e bom Tabiuim, que outro dia eu descobri que se você copiar ele no pendrive, ele roda no pendrive. Eu posso espetar meu Tabiuim aqui e tabular. Basta ter um pendrive espetado. É só isso. Bom, esse é um exemplo de uso com a tecnologia disponível no SUS. Aqui é a construção de áreas de abrangência. Está vendo? A cidade está toda delimitada por área de abrangência de unidade básica de saúde. Isso é um trabalho da nossa turma do GEL, que fez esse trabalho, né? Aqui é um exemplo de óbito precoce por hipertensão e diabetes, por os pontos, e aqui essa mesma questão usando uma tecnologia de análise geográfica de mapa de kernel, que capta concentrações e pondera força do fenômeno, enfim, são coisas que o pessoal lá está usando. Monitoramento da estratégia de saúde da família, acompanhamento dos contratos de parceiras aplicado com emissão de sinais. Então, tem um elenco de indicadores, uns 20 indicadores mais ou menos, que foram selecionados, e com isso você vai acompanhando o desempenho da estratégia de saúde da família. Aqui é um caso da OS Santa Marcelina, as unidades básicas, e um dos indicadores, ele também apontando aquele negócio das cores que a gente acabou adotando, onde é que você está andando para um lado, onde é que você está andando para o outro, e onde é que você está estável. Mas isso é ligado à estratégia de saúde da família, mas uma metodologia muito semelhante ao que a gente tem discutido até agora.
Painel de monitoramento senso estrito. O painel de monitoramento senso estrito, ele... Não. Bom, ele nasceu da ideia de, assim, estamos cheios de diagnóstico. Como é que a gente sai do diagnóstico e passa para o passo seguinte? Eu estou cansado de saber que pobre morre mais do que rico, morre por razões evitáveis. Eu já estou cansado de saber que morte materna é inaceitável. Isso eu já ouvi desde que eu cheguei na vida. Nem se ficou. Eu estou cansado de saber isso. Agora, o que eu estou querendo saber é o seguinte. Ao saber isto, eu tomei alguma atitude, ou eu defini que isso é uma prioridade para mim, esse é um problema, ou não. Se isso não for um problema, eu esqueço. Se isso for um problema, eu quero saber o que eu fiz. E se eu fiz alguma coisa, eu quero saber o que eu fiz. E se isso está gerando ou não impacto naquilo que eu tratei como um problema. Se eu considerei que ele é um problema, eu quero saber se ele está gerando impacto. Agora, não adianta eu ficar gerando impacto, e eu sei que é maldade minha, mas não adianta saber no ano que vem que no ano passado eu quebrei a cara, que é o que a gente faz no pacto. No pacto a gente fica sabendo no ano que vem que no ano passado a gente quebrou a cara. Eu preciso saber esse ano que eu estou indo mal, como o monitoramento do pacto. Então daí que nasce a ideia do painel de monitoramento, que é um projeto que considerou que nós já temos muitos instrumentos de produção de diagnóstico e precisávamos de instrumentos de monitoramento. O painel é uma matriz composta de indicadores escolhidos para acompanhar prioridades da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo, segundo o nível do sistema de saúde. Esse é o painel. Painel. Os indicadores são selecionados envolvendo a coordenação e os interlocutores regionais do projeto, junto aos técnicos das áreas envolvidas e gestores. Consideramos abrangência de prioridades, pequeno número de indicadores, capacidade de síntese e validade do indicador, oportunidade, disponibilidade do dado no nível do sistema e governabilidade do gestor no nível do sistema. Governabilidade do gestor do nível do sistema, eu tenho que ter na unidade básica de saúde um indicador que ao gestor da unidade básica de saúde, ou seja, o gerente da unidade, olhar para ele não fique deprimido e dê um tiro na cabeça, mas que ele tenha governabilidade sobre o problema que ele está captando. Porque não adianta nada ele ser avaliado por algo que ele não governa. Então essa que é a discussão. Então, esse é o painel. Só... Vou pular um tanto de coisa aí, é uma ideia dessa. Esse é o painel. Painel é uma matriz que eu tenho aqui, prioridades aqui, níveis do sistema, e ela é recheada com indicadores. Esses indicadores são assim, prioridade 1. Se eu tenho a prioridade 1, eu tenho o indicador municipal 1 e o indicador municipal 2. A prioridade 1 tem o indicador regional 1 e o indicador regional 2. E tem também o indicador descentralizado 1 e 2. E tem um que é o indicador local 1. Então eu tenho diferentes indicadores, ou alguns indicadores que servem para todos os níveis do sistema e alguns que são específicos de algum nível. Esse aqui é só para local e supervisão. Esse aqui vai bem até aqui. Exemplo, taxa de mortalidade infantil. Até aqui ele é estável, daqui para baixo ele não é estável mais. Então, a gente usa um outro indicador para esse nível.